Digamos que o abraçar dessa missão aconteceu com naturalidade e é, digamos, um prolongamento já da minha forma de estar e de permanente intervenção cívica na vida da nossa vila e da nossa freguesia, do movimento associativo, a outras dinâmicas culturais, desportivas e cívicas. E houve um momento em que, até um pouco longe das missões políticas, tinha acabado também já há uns anos de sair do Parlamento, pensei fazer outras coisas na vida, e o desafio que me foi colocado motivou-me em primeiro lugar, porque acho que tinha esta dívida para com a minha terra de assumir outras responsabilidades, porque é muito fácil às vezes estarmos de fora da gestão da coisa pública, de termos as nossas opiniões, as nossas perspectivas de intervenção, de concretização, de como devia ser feito e o que devia e o que importava fazer, e o que me motivou foi de facto Pinhal Novo, que é um local extremamente desafiante por tudo aquilo que havia a fazer e continua a ter novos desafios, porque é de facto um território predestinado a grandes realizações. E essas grandes realizações coletivas têm que ter o envolvimento de cada um dos cidadãos. Depois também me foi dada a oportunidade, pelo meu partido, de escolher uma equipa de gente jovem, com diferentes competências, uma equipa qualificada, e que queria também imprimir nas freguesias, que merecem outras competências, outro financiamento e outro estatuto, uma outra dinâmica. E no momento em que Pinhal Novo crescia aceleradamente, como acontece hoje em 22, e que eu achava, estando de fora, que a Junta de Freguesia precisava de um outro poder e que Pinhal Novo precisava de maior emancipação, mesmo do ponto de vista reivindicativo, em relação à sede do Conselho, ao município, a um conjunto de entidades que aqui têm responsabilidades na resolução de alguns assuntos e que já à época fariam orelhas moucas, e sobretudo a motivação de ouvir e de fazer com os meus vizinhos e as minhas vizinhas, com os nossos fregueses, palavra que eu utilizei num discurso da Junta em 98, falava em fregueses, falava em endogenia, aquilo que é próprio, e que alguém à época achou que isto era pretenciosismo intelectual, mas hoje são palavras precisamente muito já enraizadas também no discurso político local, porque aquilo que está em causa é trabalhar com sintonia com as populações e com identidade. E eu acho que fiz uma excelente escolha, porque foi uma das aprendizagens mais ricas da minha vida. Eu vim para a Junta com um programa de trabalho muito concreto, que bebia já do conhecimento não só das necessidades da nossa terra, mas também do conjunto de experiências e de relação que tinha com os cidadãos, daquilo que importava melhorar, fazer, mas confesso que muita gente não sabe o que é o trabalho de uma junta de freguesia. E isso até é notório quando há candidaturas à junta de freguesia. Muitos candidatos de diversas forças políticas falam de coisas que não têm nada a ver com aquilo que são as atribuições e as competências das freguesias. São naturalmente interesses das freguesias. E quando cá chegamos e percebemos os recursos que temos e que não temos, a impossibilidade de ter pessoal
em quantidade e também com habilitação técnica superior para desafios que são cada vez mais acrescidos. E depois com um quadro de competências muito restrito, que se não fossem as delegações de competências das câmaras, as juntas assinavam uns papéis, geriam um cemitério e um mercado e pouco mais. Eu tive de facto aqui algumas surpresas, mas foram surpresas que constituíram desafios. Gerir o maior mercado, um dos maiores mercados de levante do sul do país, foi à época um grande embate, até porque tinha havido uma transferência de local, e o meu segundo dia de junta de freguesia foi passado no mercado, no meio dos feirantes, aos empurrões, porque não estavam satisfeitos com os lugares que lhe tinham sido atribuídos e que as ruas eram estreitas. E depois há um conjunto de experiências que são de facto muito marcantes. Um presidente de junta é como um médico de clínica geral. Ele, sem ter muito poder e sem ter o domínio das especialidades, tende a resolver todos os assuntos, mesmo aqueles que não são da sua competência ou que não estão ao nível daquilo que são os poderes e atribuições das juntas de freguesia. Ele tem a responsabilidade de os encaminhar, tem a responsabilidade de ser a voz da população junto das várias instâncias. E quando esses poderes estão longe, termos nós que colmatar a ausência desses poderes, fazer atendimento social, fazer trabalho social diretamente, andar na rua, ouvir, registar, planear a intervenção. Aprendi muito, sem ter nada a ver na minha área de formação, com obras, com questões de gestão de espaço público, etc. De facto, gerir pessoal de limpeza à época, que estava já nas juntas de freguesia, etc. Foi uma experiência muito gratificante. E, obviamente, depois tive a oportunidade também, com as equipas que sempre me acompanharam e que agradeço muito o seu trabalho, porque o Presidente da Junta é sempre a figura mais conhecida, mas tive sempre excelentes equipas de camaradas comigo. Acho que fizemos um trabalho que colocou precisamente a freguesia de Pinhal Novo como uma das freguesias com maior poder de atratividade, que tinha projetos, realizações, edições, que eram referência para outras freguesias do distrito e do resto do país. Éramos visitados e procurados por autarquias de vários pontos do país para conhecerem, porque tinham ouvido falar que nós fizemos isto, fizemos aquilo, fizemos coisas que outros disseram que eram impossíveis de fazer. Até me recordo de grandes discussões que tinha com a Câmara. Não é possível fazer tecnicamente uma rotunda ali, ela está feita. Não é possível pôr ali um monumento acolá e ele está feito. Ou seja, foi um espaço, sobretudo, que deu para aprender, para conhecer, para amar, mas para continuar sempre a sonhar. A construção deste edifício foi de facto também a qualificação das instalações deste equipamento, que tinha que estar à medida também do crescimento desta freguesia. Deu muita dor de cabeça, deu muita luta. Tive até muitos momentos de descontrolo emocional à medida que íamos conseguindo fazer coisas que nós, quando para cá entramos, também achávamos que era impossível e que era muito difícil de fazer. E isto significa que vale a pena lutar, vale a pena sonhar, pugnar, trabalhar com objetivos e, sobretudo, com o foco de servir as populações. E eu creio que esta proximidade que as freguesias têm, podem ter e devem continuar a cultivar, de ouvir diariamente cada um e cada uma na rua, as suas expectativas, as suas necessidades, integrar os contributos de todos, tenhamos ou não todos a mesma opinião, discutir, encontrar soluções, propor,
e quando é da nossa competência fazermos, tem sido muito gratificante. Mas, como disse logo no início, isto não foi uma missão que eu tenha escolhido. Eu já disse muitas vezes que não era candidato a isto ou que não era candidato àquilo, que tive sempre muitas outras escolhas e muitas outras coisas para fazer na minha vida e assumi sempre a presidência da Junta não como um emprego, que nunca foi. Estive sempre na minha profissão e fiz sempre a Junta a meio tempo, entenda-se, do ponto de vista legal, mas vivia para isto 24 horas, sábado, domingos e feriados. E mesmo quando às vezes dizemos que faltámos noutro sítio, na família, nisto, naquilo, noutras coisas que também me fazem feliz e que tive possivelmente que deixá-las em banho-maria ou deixar para fazer noutra altura, não me arrependo de nada e portanto a relação com as equipas foi sempre muito boa, mesmo com as assembleias de freguesia, com as diferentes forças políticas. Eu perdoem, pode parecer falta de modéstia, mas acho mesmo que nos momentos mais marcantes e determinantes não senti oposição, senti que estávamos juntos, que trabalhávamos, mesmo com outras forças políticas, reconheciam durante a vigência dos executivos que tive a honra de liderar, estavam muito de acordo com as nossas propostas, com a nossa forma de atuação e eu creio que a receita esteve na capacidade primeiro de identificar aquilo que era importante, que Pinhal Novo estava em primeiro lugar, mais do que outras contendas político-partidárias, e que conseguimos sempre integrar com diálogo, com debate, com discussão séria, todas as propostas, e acho que juntos pusemos Pinhal Novo numa rota que é imparável. Vamos lá ver. Pelo Pinhal Novo há sempre muito que fazer e ficou muita coisa por fazer, mas confesso que aquilo que sinto que ficou por fazer não estava nas mãos da Junta. Esteve sempre nas mãos da Junta a capacidade de reivindicar, de influenciar, porque eram de facto obras e intervenções estratégicas para a qualidade de vida de uma população com um enorme dinamismo, crescente, etc., que estava nas mãos de outras entidades e que não o fizeram, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério do Ambiente, que nunca quis saber da Ribeira da Salgueirinha, finalmente, tivemos que ser nós agora na Câmara a pôr as mãos à obra, os centros de saúde, a variante, que ainda é uma luta que temos de continuar a travar e não abdicar, que é fundamental para a qualidade de vida no centro do Pinhal Novo. Obviamente ficou também muito trabalho para fazer na qualificação dos territórios periurbanos, da zona rural, mas acho que deixámos soluções e que deixámos trabalho feito, que merece ser continuado, para criar esta coesão territorial de uma freguesia que também não é só a vila do Pinhal Novo, mas que é muito a vila, porque é uma vila muito sui generis, com uma população que é participativa, que cresce, que temos que sociabilizar bem, temos que fazer perceber que não há futuro sem memória, sem identidade, que é uma identidade construída também muito interculturalmente, porque sempre fomos uma terra que recebeu gente de várias proveniências e origens e que tem sabido, não é integrar, que eu não gosto dessa palavra, mas que tem sabido aculturar, e eu folgo muito em saber que hoje toda a gente quer ser caramelo e toda a gente quer ser filho do Pinhal Novo. Isso não é para todos, mas vamos alargando a família. Mas acho que também, com o trabalho que foi feito, até pelo meu antecessor, que teve também um papel de pioneirismo aqui, quando
quando se abalançou às festas populares do Pinhal Novo, o trabalho que entretanto tem vindo a ser feito pelas nossas associações, pelos nossos ranchos, pela Associação de Festas e pelas autarquias, criou aqui outra autoestima e encontrou nisso uma motivação acrescida para amar ainda mais esta terra, este território e fazer dele um espaço diferenciador pela forma como conjuga a tradição e a modernidade. E, portanto, ficou muita coisa certamente por fazer. Eu diria, se calhar, do meu plano de trabalho da Junta, eu sou sempre muito... eu contabilizo e sou muito rigoroso na questão eu tenho que cumprir até à exaustão os planos de mandato, mas houve uma coisa que ficou por fazer e que eu precisava naturalmente também da colaboração da Câmara e precisava de ser uma junta que tivesse outros recursos e outros meios financeiros. Na altura recordo-me, são 2 obras que acho que ainda vamos fazer em colaboração com a Câmara. Foi o parque de estacionamento de apoio, foi uma das coisas que nunca consegui cumprir, foi o parque de estacionamento de apoio ao cemitério do Terrim, e era a continuidade, mas enfim, alguém tinha que dar continuidade a isto, da qualificação do espaço do mercado mensal para o tornar também, nos dias em que não é um mercado, um grande espaço de fruição, de eventos, ao ar livre naturalmente, mas integrado num parque verde urbano. E pronto, isso, por um lado precisava de mais recursos e por outro lado precisava de mais mandatos. E embora eu tenha deixado esta missão na Junta de Freguesia ao fim de 12 anos, eu ainda tinha a possibilidade de fazer mais 4 anos, mas tinha dito que a minha terra também precisa de mim noutras coisas e que eu acho que 12 anos já é muito na nossa vida, passa muito depressa e depois até parece que precisamos de mais e temos muita dificuldade. Eu sofri muito quando saí da Junta, tive que fazer um período de cura, a sério, tive muita dificuldade em deixar de pensar em assuntos da freguesia, passei a ter que pensar neles, mas a outro nível, com outras responsabilidades, mas eu não saí da Junta para ir para vereador. Eu tinha assumido o compromisso e tinha dito, e tinham assumido o compromisso que me deixavam sair da Junta para eu fazer outras coisas que tinha no plano pessoal e no plano familiar. Mas depois tinha dito também que nunca seria candidato à Câmara de Palmela, mas já percebi que nunca podemos dizer que não, e dessa água não beberei, mas acabei por ser desafiado para outra missão e continuo a dizer, não me arrependo de nada, porque cotidianamente esta felicidade que temos de poder intervir com responsabilidades, por muito desgastante que seja, por muitas incompreensões que surjam, é um enriquecimento do ponto de vista humano, do conhecimento, e com a nossa consciência ficamos muito tranquilos. Quer dizer, para mim, trabalhar para a comunidade é um modo de vida, e seja numa junta, numa câmara, numa associação cultural, numa associação de moradores, etc. Garanto-vos, isso faz bem à saúde e apelo a todos que se envolvam na vida do seu bairro, da sua comunidade. É quase como dar sangue. Às vezes parece que custa muito, mas depois nós sentimos-nos tão bem por ter dado o nosso contributo para alguma coisa e que seja este desígnio coletivo de termos aqui o centro do mundo e a melhor terra do mundo.